Daniel, quando eu falei aqui, postei o seu vídeo, né? Aliás, obrigada pelas palavras. Muita gente veio no direct, muita gente me falaram muitas coisas ao seu respeito. Uma delas me chamou a atenção, que falou assim, Antônia, o Daniel se converteu porque no passado ele fez parte de uma seita satânica, e aí chega uma hora que, quando a gente faz parte dessas seitas, e inclusive ele costuma falar muito disso nos vídeos dele, nas entrevistas, então a pessoa é cobrada. Isso te diz alguma coisa, Daniel? Faz sentido isso? Então, é cobrado sim. Se você não tem Deus no seu coração, você não tem uma blindagem, né? Com Deus você tem uma blindagem. Então, o que acontece ao nosso redor são fatalidades, são coisas que acontecem. Hoje as pessoas morrem, nós não somos eternos, né? Então, eu não vejo isso como retaliação, nada oriundo de magia negra, né? Nada desse tipo. Eu não vejo nesse sentido, não. Eu vejo hoje uma fatalidade, como você bater o carro, como você pegar Covid, né? Se fosse assim, né? Todo mundo é feitiçaria. Então, tem as causas naturais também, mas evidentemente, no início, eles atacaram pesado e eu tive que aprender digamos assim, a batalha, entre aspas, a fazer a batalha espiritual, né? Como Sim. você se blindar, como você se proteger desses feitiços, desses encantamentos que eu sei do poder deles, eu sei do alcance deles, né? Sim. Então, mas para isso você tem que vibrar na mesma frequência. Quer dizer, se eu tiver com raiva, com ira, eles têm mais chance de me atingir, porque a Bíblia diz, né, que para você irar e não pecar, e não se põe o sol sobre a sua ira, não deixa para amanhã, né? Resolve hoje, para não dar lugar ao diabo. Então isso dá lugar ao diabo, né? E a Bíblia também fala em Provérbios que maldição sem causa não encontra pouso. Então, e ele faz uma alusão às andorinhas também, né? Assim como a andorinha vai e vem, maldição sem causa encontra pouso. Isso quer dizer que se eu não tiver legalidade na minha vida, se eu não tiver hospedeiro na minha vida, né, não tiver um pecado consciente, porque errar todo mundo erra, mas um pecado consciente, vamos supor que eu fosse, sei lá, viciado em pornografia. Eu sei disso e eu não faço nada para me libertar disso, né? Então, é um pecado consciente que eu tenho. Aí eu sou um alvo fácil, aí eu sou um alvo facílimo para eles, né? Aí a maldição funciona. Agora, a maldição sem causa, sem esteio, ela não encontra pouso, ela ricocheteia, ela bate em você e volta. E aí vem o termo feitiço virou contra o feiticeiro, né? Sim. Então, essa questão. Mas fiz parte, sim, dos 17 até quase 26 anos. Até os Meu 25 Deus. anos e 8 meses. E é uma Daniel, lavagem. é uma lavagem, né? Uhum. Você acaba acreditando que o diabo é bom, né? Inclusive se você tiver interesse, tem um documentário na Netflix chamado Os Filhos de Sam, né? Mostra mortes que ocorreram em Nova York na década de 70 Filhos e de... Sam, os filhos de Sam. Então, pessoas mortes que ocorreram na década de 70 que foram atribuídos a seitas satânicas. A polícia não investigou, né? Assim, a políticos nem aí, ninguém nem aí. Teve um repórter investigativo que foi atrás, ele chegou a pessoas poderosas, né? E conseguiu angariar provas, inclusive, mas não deu em nada, porque eles se protegem muito. Então, dificilmente você vai conseguir capturar um sumo sacerdote, um feiticeiro da alta magia, né? Você consegue, no máximo, pegar aqueles que estão na base, os iniciantes, que fazem um serviço sujo, né? Então, eles querem ganhar merecimento, eles querem ganhar notoriedade, mostrar que eles são leais, aí você fala, mata aquele lá, ele vai lá e mata, né? Mas eles protegem essa pessoa também, né? Protegem. Então, hoje tem, em todas as camadas da sociedade, tem satanistas, né? Em juízes, promotores, né? Delegados, qualquer lugar tem satanista. Daniel, a gente tem histórias de artistas, né, que fazem pacto Tem, fazem tem. pacto para o sucesso. Uhum. E aí a gente fala muito de uma coisa de prazo,
né? Aqui tem alguns artistas aqui no Brasil, uma especial que as pessoas falam muito, ela fez pacto com o demônio e só vai durar até ou a vida dela, Sim, ou o processo dela até sim. X Alguns que anos, têm X prazo. idade. É o Isso caso de existe. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, a Amy, que viveram até os 27 anos, né? Então, tem alguns que têm prazo, sim, mas isso aí é o pacto, né? Então, Então, quando eu você vi faz... você num corte, porque era um corte pequeno e não, eu não, não deu tempo de concluir, você explicando entre o pacto e a aliança com o demônio. Exato. Então, o pacto ele é temporário. E eles vendem a ideia para você de que uma vez que você fez o pacto e cumpriu a sua palavra, o demônio vai cumprir a dele. Né? Só que o demônio não cumpre a dele, né? Ele é o pai da mentira. Então, por exemplo, você é um cantor. Você vai colocar mensagens subliminares na sua música, você vai colocar mensagens subliminares na capa do seu CD. Né? E tem muito cristão que fez isso, muita banda cristã que fez pacto também e quebrou a cara, né? Pacto feio. E assim, é notório, você vê, não é nenhuma coisa disfarçada, sabe? Você vê na cara, é um símbolo satânico na capa do CD. Né? Então, fazem para ganhar fama, para ganhar dinheiro, reputação, tem inclusive gospel também, né? Aí eles fazem tudo que o demônio pede, né? Coloca as mensagens subliminares, todos, só que no final o demônio vai e cobra conta, eles acabam morrendo, né? Nesse caso, o pacto terminaria aos 27, né? Nesse perímetro. Agora, a aliança, não, a aliança teoricamente é perene, né? Você vai servir ao diabo até o resto da sua vida. E a ideia que eles passam é que você não vai para o inferno, como todo mundo diz, um inferno ruim, mau, desconfortável, quente, né? Eles chamam de inferno dos órfãos. É um inferno assim, de você tem escolhas na vida. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Se você é morno, a Bíblia diz que Deus te vomita, né? Então, morno não serve. Então, você é quente ou é frio. Então, se você optou em servir ao diabo, o diabo ele vai te proporcionar no pós-morte, né, um inferno, uma ala do inferno, né, que não é de sofrimento, que você não vai ter sofrimento. E outra ideia que eles pregam também é de você herdar a terra. Então, eles acreditam que o mundo, hoje em dia, uma guerra atômica não vale a pena no mundo, porque você destrói tudo, né? Você destrói patrimônio, museu, tudo. Então, é muito mais interessante uma guerra bacteriológica. Você mata as pessoas e preserva o patrimônio. Então, eles têm preparado bunkers, mas que são verdadeiras cidades, que cabem 20 mil pessoas em cada bunker, uma estrutura assim faraônica, né? E têm espalhado 5 desses. Eu vi a maquete, eu não vi pessoalmente. Eu vi a maquete quando eles estavam começando a construir, quando eu fazia parte do engano. Né? Eu estou com 54 faz tempo, né? Aí vi a maquete disso daí. Então, eles tinham como plano, assim, quando soltar a guerra bacteriológica, né, eles vão para o bunker, eles esperam passar, aí eles saem, né, e desfrutam da terra. A terra é deles. Né? Então, assim, eles herdam a terra, essa é a ideia. Então, essa ideia, esse conceito é muito atrativo para o satanismo, né? E ainda mais quando pega jovens, né? Porque os jovens, eles fascinam, eles querem dinheiro, eles querem poder, eles querem fama, eles querem glamour. Mas olha só que coisa, na década de 80 e 90, a igreja pregava exatamente isso: amor, santidade, fidelidade, né, perdão. Era isso que a igreja pregava, né? Então, as pessoas iam na igreja por causa disso, né? Então, quer dizer, na igreja primitiva, por exemplo, não dava glamour nenhum você dizer que você era cristão. Você era lançado na arena, né, para ser comido pelas feras. Não era legal se dizer que era cristão. Não dava glamour nenhum. Então, mas eram cristãos verdadeiros. Aí o que acontece? Nos dias de hoje, nós vemos os cristãos indo na igreja buscando o quê? Prosperidade, milagre, né? Unção disso, unção daquilo, ato profético, profecias, etc. e tal. Quer dizer, é a mesma coisa. Você percebeu? Então, eles espalharam nas igrejas doutrina de demônios, né? Doutrinas humanas e doutrina de demônios. Espalharam o veneno, né? Vaidade. Vaidade. Aí o que acontece? Isso aí foi crescendo,
E hoje em dia, as pessoas enchem as igrejas, os templos são lotados porque as pessoas querem prosperidade. E as pessoas procuram o satanismo por quê? Porque querem dinheiro. Ou seja, eles conseguiram, o diabo conseguiu, através da sua astúcia, porque ele é um ser inteligente, ganhou a terça parte dos anjos, né, fazer com que a vibração fosse a mesma, a busca é a mesma. A pessoa não está buscando a Deus por amor, está buscando a Deus porque ele quer alguma coisa, ele quer, então isso não é amor, isso é interesse. Né? Então ele quer dinheiro, ele quer milagre, ele quer E aí prosperidade. é Nem, onde o diabo entra. né? Ele lançou pessoas, né, na década de 80 e década de 90 para se infiltrarem nas igrejas e irem espalhando gradualmente esse tipo de doutrina, de vaidade, né, que o cristão ele tem que ser próspero, o cristão não pode passar miséria, o cristão, né, tem direito a isso. Né? Salomão foi um homem muito rico, Davi foi um homem muito rico, então eles não pegam assim quem foi pobre, né? Eles pegam os ricos. Então começaram a jogar essas ideias, e essas ideias foram fermentando ali, e chegaram aos dias de hoje, até que, você vê a que ponto que chega a vaidade. Hoje nós temos nas igrejas títulos, né? As pessoas querem títulos também, subiu a vaidade. Título também entrou na vaidade. Então, antigamente, tinha na igreja quem? Era o pastor, né? Era o diácono, o presbítero, né? O pastor. Hoje tem o apóstolo, né? Subiu o patamar, apóstolo, né? Biblicamente não tem esteio para apóstolo, não existe fundamento para apóstolo nos dias de hoje, né? Aí tem o pai apóstolo, né? Que é acima do apóstolo, tem o apóstolo rei, então vai Meu Deus. subir, né, essa escalonando, né, para querer mostrar que ele tem mais poder. Me convidaram para ser apóstolo, inclusive, né, dizendo que, mas eu falei, não, mas na Bíblia não dá chancela para ser apóstolo. Pedro fala em primeiro Atos, capítulo 1, ele diz que a condição para você ser apóstolo é ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. É a primeira coisa, testemunha ocular. Não foi testemunho ocular, não pode ser apóstolo. E tem que ter sido chamado pelo próprio Jesus, né? Então, por isso que Paulo tem a chancela de apóstolo. Paulo, o próprio Jesus apareceu para ele, né, e chamou ele para servi-lo. Então, Paulo, ele pode ser apóstolo. Agora, Lucas, por exemplo, que andava com Paulo, não era apóstolo. Embora escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, ele não era apóstolo. Marcos era outro. Marcos tem o Evangelho de Marcos. Marcos não era apóstolo, não foi escolhido por Jesus. Então, em momento algum, ele se fez uso de um título, né, errado. E a igreja viveu assim durante séculos, né, até que começou, né, essa artimanha do diabo de entrar com vaidade. Então, as pessoas hoje vão na igreja em busca de interesse, não é mais o amor. Eles conseguiram, por isso que Jesus fala que o amor se esfriaria no final dos tempos. Estamos vivendo nesse momento, eu acredito, no princípio das dores. O amor começa a esfriar, né? Porque as pessoas estão buscando a Deus pela motivação errada, não estão Sim, buscando mais por amor, né? sim, Até a adoração virou show, virou espetáculo, né? virou. E tem igreja pintada de preto, sabe? Virou espetáculo, virou show. Sério, meu Deus.